Sejam bem-vindos a mais um Turismo em Destaque. Quem acompanha os meus comentários com alguma regularidade sabe que privilegio falar sobre políticas, falar sobre estratégias, falar sobre factos, sobre acontecimentos, sobre instituições e não sobre pessoas. Contudo, e dado tratar-se de um ex-presidente da República, decidi aqui hoje abrir uma exceção, até porque se trata de alguém muito especial para o turismo. Antes, contudo, gostaria de aqui endereçar as minhas mais sinceras e sentidas condolências à sua família e, em particular, à sua esposa, Maria José Rita, pessoa que também muito admiro e estimo. Nestes últimos e tristes dias, já muito foi dito sobre a figura de Jorge Sampaio, sobre as suas múltiplas facetas, sobre os elevados serviços nas mais diversas funções que prestou ao país e sobre as suas inúmeras qualidades. Mas no que respeita ao turismo, pouco, para não dizer quase nada, foi referido. O que é pena, dado que estamos perante um grande humanista. E claro está que um grande humanista tinha naturalmente de ficar ligado indelevelmente também àquela que é a atividade económica mais humana e humanizada que existe, o turismo. Por isso quero aqui sublinhar que por várias circunstâncias, por felizes acasos, por coincidências da vida, o seu consulado enquanto Presidente da República entre 1996 e 2006 correspondeu, ou se quisermos coincidiu, por um lado com uma fase de grande afirmação do turismo do ponto de vista económico e social em Portugal, mas, por outro lado, também com uma conquista muito grande de dimensão política por parte da atividade turística, e é bom recordar que, na altura, Portugal, enquanto destino turístico, não tinha a visibilidade, não tinha a notoriedade que tem hoje, e muito menos tinha alcançado e tinha ganho os prémios que, entretanto, veio a ganhar e que ajudaram também a mediatizar o turismo e que, de alguma forma, funcionaram como ímã de atração e funcionam ainda como ímã de atração dos decisores políticos. Devo dizer, até porque tive o privilégio de ser testemunha na primeira fila, do muito que o Presidente Sampaio, no uso da sua magistratura de influência, fez pelo turismo, percebendo, muito antes da generalidade da classe política, aliás, ainda hoje há políticos que não percebem isto, que o papel estratégico que esta área da economia poderia desempenhar para o progresso e para o futuro de Portugal. Para além da sua participação, sempre que a agenda presidencial lhe o permitia, em várias manifestações do turismo, nomeadamente em eventos ligados ao seu movimento associativo, o que na altura não era algo assim tão óbvio, ao contrário daquilo que acontece hoje, uma vez que o turismo não tinha a importância ou peso económico e social que há pouco referia, nem sequer o mediatismo que possui hoje. E, graças ao Presidente Sampaio, foi a partir daí que, por exemplo, com ele, se realizou a primeira presidência aberta, ele chamava-lhe Jornadas Dedicadas ao Turismo, em 2005. Foi também com o Presidente Sampaio que muitos empresários, que muitos gestores, que muitas personalidades ligadas ao turismo começaram de forma sistemática a serem agraciadas com ordens honoríficas, que representantes do turismo passaram a integrar as comitivas oficiais nas visitas de Estado, que o turismo chegou ao Conselho Económico e Social em 1999, que em 2003 alargou essa representatividade para passar a fazer parte da Comissão Permanente de Concertação Social em ambas as situações através da Confederação, da sua Confederação, e, portanto, creio eu que estas são, entre muitas outras, razões mais do que válidas, razões mais do que sólidas, que me levam a qualificá-lo como, de entre todos os ex-presidentes, aquele que mais fez e que mais amigo foi do turismo. E também são estes factos que me levaram a aqui o homenagear e evocar hoje, porque a memória deve ser viva e presente e jamais esquecida. E é exatamente para que o turismo nunca se esqueça deste Presidente da República, nunca se esqueça de Jorge Sampaio, que desta forma singela e humilde, mas muito reconhecida, aqui registro o seu legado no episódio de hoje do Turismo em Destaque.
facto, nas últimas semanas, o Partido Social Democrata surpreendeu o país com uma proposta de baixa do IVA, sobretudo dirigido ao setor da restauração e pelo período temporal de 2 anos, de modo a dar maior fôlego financeiro às empresas. Obviamente, para quem, como eu, desde o início da pandemia, que tem vindo a defender, e já lá vai 1 ano e meio, tem vindo a defender esta medida, esta foi uma decisão que, apesar de tardia, naturalmente merece ser saudada. Aliás, como diz o povo, no seu infinito saber, mais vale tarde do que nunca. Contudo, e embora acredite na bondade, na genuinidade que presidiram às intenções deste anúncio, temo que, mais do que muito atrasado, o mesmo acabe por vir a gerar o efeito contrário, ou, se quisermos, ser uma espécie de presente envenenado para o turismo, por 3 grandes ordens de razões. A primeira, porque o Governo deliberadamente já deu mostras de não querer abdicar de qualquer parte, por mais ínfima que seja, de receita fiscal neste período de combate à pandemia. E, portanto, acredito que não será a partir de agora que vai mudar de opinião e que o vai decidir fazer. A segunda grande razão prende-se porque, com o sucesso da vacinação, a economia e, consequentemente, também o turismo estão paulatinamente, estão lentamente a começar a recuperar, o que até já levou o Governo a dizer e a falar que está a pensar em reduzir os apoios destinados às empresas, algo que para mim é completamente incompreensível e, sobretudo, extemporâneo, e, portanto, sendo este mais um indício de que o Governo não estará disponível para apoiar, para aceitar, para compactuar com este tipo de iniciativa. E, finalmente, uma terceira grande razão, porque, se o fizesse, tal teria necessariamente, significaria uma leitura política, ou seja, pareceria que o Governo tinha ido a reboque, ou, se quisermos, teria claudicado perante uma proposta apresentada pelo maior partido da oposição, o que, no atual quadro político, convenhamos, não é algo que se afigure como sendo muito verosímil. No entanto, quero voltar aqui a recordar, e isto é válido para todos os partidos políticos, que agora que estamos nas vésperas da apresentação do Orçamento de Estado para 2022, esta não é a única medida em sede de IVA que pode ser adotada. Por isso, insisto e sublinho novamente algo que com insistência ao longo dos anos e em particular neste último ano e meio tenho vindo a dizer, que se prende com a questão da dedutibilidade do IVA nas despesas profissionais de alojamento, recepção e transporte, como medida transversal de apoio a todas as áreas de atividade turística, já que as despesas profissionais que fossem realizadas nesse âmbito permitiriam às empresas que as efetuassem a recuperação do IVA que lhe está subjacente, independentemente da sua taxa, fossem 6%, fossem 13% ou fossem 23%, como aliás é prática generalizada na esmagadora maioria dos países da União Europeia e acabando-se assim com esta discriminação negativa que impende sobre os produtos e serviços turísticos se comparados com os demais ou com os de outras áreas de atividade económica e, ao mesmo tempo, estimulando o aumento das receitas das empresas turísticas. Mas aguardemos para ver o que é que as propostas do próximo Orçamento de Estado nos trazem. Marcamos novo encontro para a semana e não se esqueça que o vírus ainda anda por aí.